Olá, comunidade gasparense, iniciando mais um programa Pauta Social e hoje eu tenho a honra de ter a doutora Ana Paula, diretora do IFSC, uma pessoa que a gente a cada dia admira mais, uma pessoa que nos ajuda a refletir, a pensar na sociedade, a pensar no mundo, a pensar no Brasil, em Santa Catarina e numa Gaspar muito melhor. Doutora Ana, para mim é uma alegria tê-la. Posso colocar você dentro dos meus grandes arquivos de conhecimento, dentro da cidade de Gaspar. Você tem proferido palestras, tem promovido capacitações aqui na nossa cidade, que sempre que eu participei eu aprendi muito e eu tenho uma alegria de tê-la aqui no nosso programa Pauta Social, falando dos mais diversos assuntos vinculados ao nosso Instituto Federal, Campus Gaspar, mas também sobre o momento que a gente vive no Brasil e Santa Catarina. Seja bem-vinda. Santiago, agradeço muito pelo convite. É sempre muito bom estar contigo. É sempre muito bom pensar essa tua preocupação com a questão social, né? E o nome do programa não podia ser mais interessante. Pauta social. Precisamos falar mesmo, pautar sociedade. Com certeza, doutora. E eu estou em movimentos sociais, participando ativamente desde meus 17 anos. Então, nessa interface de movimentos sociais, a gente tem muito contato com a academia, mas também tem contato com o setor público, o setor privado, o terceiro setor. Mas eu vejo importante, e eu tenho comprovado isso aqui em Gaspar, da importância da academia estar participando, trazendo um olhar diferente, trazendo um olhar científico, trazendo um olhar que você sempre nos traz reflexões da sociedade que a gente vive, e eu acho isso maravilhoso e muito... Eu sempre digo, doutora Ana, que você deveria estar numa grande capital, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, com tanto conhecimento que você traz para nós, e eu tenho dito isso muitas vezes. Então não é um agrado, é uma constatação dessa caminhada e da sua participação dentro do MEG, dentro dos conselhos municipais, sua participação ativa na nossa sociedade. Isso tem enriquecido muito o futuro da nossa Gaspar. E nós estamos falando na abertura do programa, nos bastidores, que a gente vive um momento muito difícil em função da pandemia, mas não apenas da pandemia. A pandemia trouxe nós para uma nova realidade, mas também o empobrecimento da nossa população. A gente vê que realmente o poder de compra tem diminuído, e para quem trabalha na área social, que opera na área social, vê realmente uma classe média descendo e as classes mais vulneráveis descendo ainda mais o seu poder de compra. Eu queria que falasse um pouquinho para nós sobre isso, doutora Ana, por favor. Com certeza. Santiago, essa é uma das grandes preocupações que nós temos hoje. Eu acho que a gente não pode vincular tudo à pandemia, ainda, né, que a pandemia, com certeza, ela tenha trazido para todos nós um desafio, acho que nunca antes pensado, né, pela sociedade. A gente pode comparar o impacto da pandemia ao impacto de uma grande guerra, né, mas a gente tem outras situações também e que precisam estar na pauta social, né? Uma delas diz respeito exatamente à necessidade de fortalecimento de políticas públicas. E aí uma compreensão do que é política pública, né? E o que é política pública no Brasil. Então, quando a gente olha a Constituição Federal, a gente vai ver que o cidadão ele deve ser o sujeito de direitos, né? Que direitos são esses? Então, a gente está falando de direito a quê? A gente está falando de direito à cidadania. E o que é ter direito à cidadania? É a gente ter educação de qualidade, é a gente ter saúde de qualidade, é a gente ter políticas públicas inclusivas, né? E nós estamos vivendo um momento em que tudo isso está passando por uma revisão, né? As pessoas elas estão se questionando, a gente observa muitas vezes algumas coisas que estavam lá atrás, no passado, voltando à tona. E isso precisa ser pensado. Que sociedade, que projeto de futuro a gente tem para nós como sociedade?
né? Não para cada um de nós. Porque muitas vezes nós pensamos assim, se eu no futuro, né, eu tiver uma situação financeira boa, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Nós vivemos em sinergia. Sociedade? É uma sociedade. Então, se no local que eu estou, eu tenho um monte de árvores, mas em volta eu não tenho árvore nenhuma, né, a poluição que incomoda a outro do lugar onde não há árvores também vai me incomodar. Né? Aquele problema climático, aquela catástrofe que vai assolar o outro onde não tem árvores, também vai me assolar. A mesma coisa diz respeito, por exemplo, à distribuição de renda, distribuição de oportunidade. Então, a escola, ela não tem que ser boa para um, ela tem que ser boa para todos. Né? A política pública, ela precisa existir para que todos sejam incluídos por ela e que a gente tenha uma sociedade mais equânime, não uma sociedade mais igual. Há uma diferença, equanimidade e igualdade. Né? Por quê? Porque se a gente for pensar os pontos de partida de cada pessoa, a sua origem, a sua situação de mais ou menos vulnerabilidade, se eu der chances iguais, essas pessoas vão chegar a pontos finais no processo totalmente diferentes, porque elas partiram de pontos iniciais diferentes. O que eu preciso caminhar por construir é uma relação mais equânime, que todo mundo, independentemente de onde tenha saído, consiga atingir uma situação de conforto social. Olha, doutora, eu vou pegar um gancho espetacular da sua fala. Artigo 5º da Constituição dos Direitos Sociais. Esses direitos sociais, além da saúde e educação, assistência social, habitação, né, entre outros importantes direitos, é para o brasileiro e para o estrangeiro que aqui estiver. E eu sei que você, enquanto cidadã, enquanto diretora de um instituto federal, enquanto mãe, enquanto uma pensadora das políticas públicas e da realidade, tem feito um trabalho inicialmente com os haitianos há muitos anos, de acolhimento, e nos últimos anos com os venezuelanos. Então eu queria conhecer um pouco mais, a nossa população quer conhecer um pouquinho mais esse trabalho importantíssimo, essa ponte que a doutora tem feito com esses públicos. Então, Santiago, que bom que você puxou esse assunto, porque a gente acabou de falar, né, que o meu terreno ele não pode ser feliz, o meu terreno não pode ser saudável se o do meu colega não é. E tem um escritor que diz uma coisa que eu acho belíssima. Ninguém se arrisca no mar, num bote feito de garrafa PET, e lá coloca a sua família se não tem para isso uma razão muito forte. A gente está vivendo na contemporaneidade um dos maiores movimentos populacionais de deslocamento que a gente viveu desde a Segunda Guerra Mundial. A gente precisa lembrar que, não sendo nós descendentes, né, de populações indígenas, né, nós também um dia viemos de outro lugar para estar aqui. Né? Então, nesse mundo, nós somos sempre passageiros. Né? Nós estamos passando de um lugar para o outro. E essa é a situação dos imigrantes que nós recebemos hoje nesse país. Né? Esses imigrantes, eles vêm de contextos muito difíceis, senão eles não teriam saído daquilo que eles constituíram como lar, aquele espaço em que eles vivem com a sua família, em que constituíram essa família, em que constituíram uma carreira. Porque muitos dos nossos imigrantes têm carreiras, perfeito, inclusive brilhantes. Nós temos muitos médicos, advogados, né? Pessoas que estão se lançando ao mar, que estão se lançando à travessia, que estão sendo atravessadas na fronteira. Coiotes, que estão arriscando muitas vezes as famílias para chegar até aqui na esperança de poder ter esperança. E aí, Santiago, é a nossa missão humanitária, como ser humano que ocupa esse mundo e que precisa pensar que para o meu terreno ele ser saudável, ele estar feliz, o do outro também precisa estar. Então, é nesse sentido, no caso dos haitianos, a gente vem trabalhando com a população haitiana desde 2013,
né, nesse trabalho de acolhimento, do ensino de língua portuguesa como língua de acolhimento. Então, não é só ensinar o português, é a gente pensar a formação dessas pessoas em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a falar que existe um Estatuto do Idoso no Brasil, né, que nós temos leis que protegem a mulher, então, a Lei Maria da Penha, quais são as relações de trabalho que a gente tem aqui, e, ao mesmo tempo que a gente se dá a conhecer, também dar a eles a oportunidade de nos mostrar quem eles são. Né? E aí, gente, muitas vezes a gente ouve isso, né, Santiago? Ah, mas está tirando o nosso emprego. Será? Não faltam empregos aqui. Não. O que falta? Falta qualificação profissional. Né? E nós temos hoje muitos espaços aqui em Gaspar e nos municípios vizinhos para buscar qualificação profissional, inclusive gratuita. Está aí o IFSC. E online, inclusive. Né? Então, não preciso nem sair de casa. Mas eu preciso buscar isso. Não é tirando a oportunidade do outro. É construindo oportunidades para todos nós. A equidade. É a equidade. Então, não importa de onde eu vim. Importa onde nós, como coletividade, vamos chegar. Maravilhoso. Doutora, eu também queria provocar, apesar de ser pauta social, nós temos que ter provocações, né? Tem se constituído no senso comum nos últimos anos, vamos colocar ali temporalmente os últimos 4 anos, 5 anos talvez, que os direitos humanos são para bandidos, que os direitos humanos... onde estão os direitos humanos, né? E tem se deturpado essa importante conquista da humanidade a partir da Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e todas as constituições cidadãs e democráticas pós a Declaração dos Direitos Humanos. O que são os direitos humanos? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é o que é direito. E aí eu digo para você, direito só é direito se eu sei que o direito existe. Mais uma vez, a gente vai falar de política pública, porque são justamente políticas públicas como assistência social, como educação, como a saúde, que tem um trabalho educacional, porque assistência social não é assistencialismo, você sabe muito bem disso. A assistência social passa e muito pelo acolhimento às pessoas, a educação das pessoas, inclusive, para que elas procurem meios, né, de sobreviver e de sobreviver cada vez melhor, né, de interagir na sociedade. Então, a primeira questão está em direitos. Quais são as agências promotoras de direitos? A percepção de que direitos eles não existem sem deveres. Então, direitos humanos estão ligados a deveres humanos. Perfeito. Tá? Porque se eu tenho direito, o outro também tem direito. E o direito do outro só pode ser respeitado se eu cumprir o meu dever. Então, a gente precisa perceber que direitos humanos, né, ele tem 2 lados. Direitos articulados a deveres. E são direitos e deveres para humanos. Quem somos os humanos? Somos todos nós. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Direitos para quais humanos? Quem são os humanos? Quem nós consideramos como os humanos? Será que nós, como seres humanos, nos consideramos efetivamente iguais? Nós nos consideramos em nossa singularidade, em nossa diversidade? Respeitamos essa singularidade, essa diversidade? Porque cada um de nós tem características, as minhas diferentes da sua. Né? Então, um tem essa característica, outro aquela. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, ninguém tem o direito de ter mais direito do que outra pessoa. Então, direitos humanos passa por isso. São direitos para todos os humanos, combinados a deveres para todos os humanos, para que a gente tenha uma sociedade mais equânime. Olha, eu levantaria, daria um beijo e um abraço na doutora. Fantástico. E, doutora, veio a pandemia. E a pandemia trouxe para todos os desafios, dos mais diversos. Professores, né? Para o IFSC fechado, né, doutora?
e trouxe para a humanidade reflexões, particularmente como somos diferentes, cada um. Tem gente que entrou em depressão, tem gente que foi estudar mais. Um dos entrevistados criou um livro de poesias e desenhos. Então, cada um reagiu de uma forma diferente à pandemia. Mas o que a pandemia traz para nós, enquanto humanidade, de reflexões ou de ações? Então, vamos lá. Eu vou voltar à comparação com as grandes guerras. Tá? Se nós pensarmos os países europeus, e muitas vezes nós admiramos algumas coisas que os países europeus têm em termos de educação, política de saúde, né, em relações entre as pessoas, na própria constituição das cidades mais sustentáveis e tudo. Por que eles construíram essa trajetória? Não foi à toa. Mas porque eles passaram por movimentos de destruição em massa. E passando por esses movimentos, eles precisaram construir maneiras de se reerguer. Como nós aqui na nossa região, por exemplo, quando passamos por enchentes, e você sabe disso, né? Cada enchente que nós passamos, nós nos tornamos um pouquinho mais rápidos, por exemplo, na reação, cautelosos, desenvolvemos maneiras de controlar as variáveis para a gente saber que a enchente estava chegando, então desenvolvemos tecnologias. Na pandemia, nós passamos por tudo isso, né? Nós, professores, por exemplo, posso te falar, porque apesar de diretora do campus, eu nunca deixei de dar aula, né? Eu continuo dando aula, porque a minha paixão é sala de aula. E eu, por exemplo, tive que me reinventar. Acho que nós, professores, nunca trabalhamos tanto que nem nós trabalhamos agora. Eu vejo os professores do IFES que nunca trabalharam tanto quanto agora, porque tiveram que se reinventar, né? Nós tivemos que... E aí, quando a gente pensa em cada um de nós tivemos que reinventar muita coisa, Tiago. Nós tivemos que reinventar relações familiares. Aquelas relações, sabe, que a gente fingia que não via, que tinha problema. Porque a gente quase não estava em casa. Agora a gente está em casa o tempo todo. Como é que eu vou conviver com essa pessoa? Não dá para jogar o lixo para baixo do tapete. Eu vou ter que conviver com isso. E eu acho que a maior lição disso tudo é a gente tentar conviver com a gente mesmo, sabe? Conviver com os nossos silêncios, conviver com os nossos medos, conviver com a nossa ansiedade, conviver com o desconhecido. Eu acho que nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande, coletivamente, como coletividade global, né, de conviver com isso como nós tivemos agora. Porque até no contexto das grandes guerras, nós tivemos países que não participaram dessas guerras. Né? O Brasil, por exemplo, mandou combatentes, mas Sim. não viveu a guerra aqui. Sim. Né? Vivemos outras guerras, até terríveis, mas não a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Mas nesse caso, não. Cada um de nós foi afetado em alguma coisa. Sim. Você perdeu alguém, e aí quando você perde alguém, eu perdi, por exemplo, você começa a se pensar, mas quanto tempo será que eu tenho? Né? Será que eu posso mesmo ficar jogando aquela minha vontade, aquele meu desejo, aquela minha escolha, aquele meu sonho, para sabe lá Deus quando? Porque antes eu quero fazer um monte de coisas. Como é que é o meu projeto de futuro? Eu acho que a pandemia ela nos colocou diante da gente, sabe? Quem eu sou de verdade? Que família foi essa que eu criei? Que carreira é essa? Eu amo essa carreira? Eu posso mesmo, com toda dificuldade, lidar com ela? Né? E o que é meu projeto de futuro? O que eu sonho? E se não tiver amanhã? Meu Deus, maravilhoso. Que reflexão, doutora. E para nós finalizar, porque o programa Pauta Social a convidará muitas outras vezes, você tendo Obrigada. disponibilidade, doutora, quais são os projetos para o IFSC para 2021, segundo semestre? O que temos aí de novidades? Eu vi que há pouco nós tivemos a oportunidade de alguns cursos técnicos, né, 4 cursos técnicos gratuitos e de qualidade. O que vem para frente disso, doutora Ana? O que está vindo? O que está no forno
Fale para nós. Então, como eu te falei, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto, tá? A gente nunca lançou tanto curso, a gente nunca alcançou tanta gente. Então, a gente está com muitas parcerias, parceria com a Caritas, atendendo venezuelanos e haitianos, muitas turmas de português para estrangeiros na rua. Nós estamos com uma parceria com a Busoft, né? Oferecendo o Entra 21. Nós estamos, assim, com muitas... Mas tem uma que eu quero ressaltar. Opa! Eu quero ressaltar. Vamos lá. Porque fala de projeto, né? Projeto de vida. Então, assim, nós estamos iniciando uma parceria que, inclusive, foi liberada hoje pelo nosso procurador e está indo para a mesa do prefeito para ele assinar, e depois o nosso reitor, com a educação de jovens e adultos de Gaspar. E essa parceria, Santiago, ela tem tudo a ver com tudo que a gente falou hoje. Sabe por quê? Porque é uma parceria que trata da finalização do ensino fundamental, tá? Certo. Então, você finaliza o ensino fundamental com a EJA de Gaspar e, junto, você faz um curso de auxiliar administrativo. Olha que legal, esse curso ele tem estágio. Então, aquela pessoa, né, que estava parada, voltou a estudar, e aí fica pensando, como é que eu entro no mercado de trabalho? Como é que eu vou ingressar no mundo do trabalho assim, né? O curso ele está preparadinho para isso. Então, ele é qualificação profissional, inserção no mundo do trabalho e elevação de escolaridade. Então, a gente aproveita, né, para reforçar muito essa oportunidade. Então, quem está nos ouvindo, né, parou de estudar, volta para fechar o ensino fundamental, vem encerrar o ensino fundamental. Ele abre muitas portas em termos de empregabilidade, mas ele abre muitas oportunidades de acesso ao ensino médio, de acesso depois ao ensino superior. E nessa oportunidade específica, ele vai fazer educação de jovens e adultos, junto com formação profissional, sair com um certificado de auxiliar administrativo e ter a oportunidade de fazer um estágio. Então, isso para a gente está enchendo o nosso olho, até porque é um dos objetivos do Plano Nacional de Educação. Integração, educação de jovens e adultos, qualificação profissional. Isso é fruto, doutora Ana Paula, de você participar tanto da nossa cidade, de conhecer Gaspar, de ter participado dos diagnósticos da cidade, onde apontava um grande índice de pessoas que nem sequer terminaram o ensino fundamental. E agora vem um projeto, fruto desse trabalho, atingindo a questão educacional e a questão profissional. Então, parabéns, encerramos o nosso Pauta Social com essa excelente notícia e quero agradecer muito. Como eu falei, serás nossa convidada em vários programas e parabéns pelo teu trabalho. Que Deus abençoe esse maravilhoso trabalho de toda a equipe do IFSC de Gaspar. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Santiago. É nosso, né? Porque um trabalho de uma instituição de ensino é sempre um trabalho coletivo. Então, é fruto aí de toda uma equipe, mas também da sociedade, porque vocês é que fazem muita diferença também naquilo que a gente discute, naquilo que a gente pensa, nas ofertas que a gente projeta, viu? Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.